O Egito, uma terra majestosa dos faraós, cujos tesouros arqueológicos e rica história continuam a cativar e fascinar viajantes de todo o mundo, oferece uma imersão profunda em milênios de civilização. Essa nação impressionante é uma fusão encantadora de uma cultura vibrante e paisagens deslumbrantes. Desde as grandiosas pirâmides de Gizé, passando pelo lendário rio Nilo, até a costa exuberante do Mar Vermelho, o Egito proporciona uma jornada repleta de descobertas, revelando segredos arqueológicos que foram cuidadosamente preservados ao longo dos séculos. Prepare-se para explorar as maravilhas históricas e naturais deste fascinante país, onde cada passo é uma viagem através do tempo. Localização e extensão. Situado estrategicamente entre dois continentes, África e Ásia, o Egito ocupa uma posição geográfica única. Com uma área que ultrapassa 1 milhão de quilômetros quadrados, o país inclui a Península do Sinai, e faz fronteira com a faixa de Gaza e Israel ao leste, enquanto a oeste se limita com a Líbia. Ao sul, suas fronteiras se estendem até o Sudão, e ao norte, o país é banhado pelo Mar Mediterrâneo. No lado leste, suas costas encontram o Mar Vermelho, que abriga os importantes golfos de Suez e Aden. O Egito, com cerca de 100 milhões de habitantes, é o país mais populoso do mundo árabe. Regiões do Egito. O país é dividido geograficamente em 4 regiões distintas. O Vale do Nilo, que se estende até o Mediterrâneo, é subdividido em Alto Egito, uma área com um vale estreito e monumentos históricos, e o Baixo Egito, conhecido por seu fértil delta, crucial para a agricultura. O vasto deserto ocidental cobre 2/3 do território egípcio, com extensas dunas de areia, como o Grande Mar de Areia, e formações rochosas únicas. O deserto oriental é mais acidentado, sendo rico em recursos naturais, como ouro, carvão e petróleo. Já a Península do Sinai, uma região semidesértica na fronteira com Israel, possui grande importância religiosa e geopolítica. Divisão administrativa. O Egito é subdividido em 27 províncias, cujos governadores são diretamente nomeados pelo presidente do país. Cairo. A capital egípcia, Cairo, é a maior cidade da África e do mundo árabe, com cerca de 8 milhões de habitantes. Sua história remonta a 116 a.C., quando a região conhecida como Velho Cairo foi reconstruída pelos romanos, que ergueram uma fortaleza persa nas margens do rio Nilo. Antes disso, a área era chamada de Mênfis, antiga capital do Império Faraônico. Ao longo do tempo, o Cairo foi invadido por diferentes forças, como otomanos, mamelucos, Napoleão Bonaparte e os britânicos. Após enfrentar esses desafios, o Cairo se tornou capital independente em 1922. A cidade oferece uma mistura fascinante de arquitetura moderna e antiga, funcionando como um museu a céu aberto. Sua localização nas margens do rio Nilo confere ao Cairo um clima árido, com verões quentes e invernos amenos. A maioria de sua população é muçulmana, 90%, enquanto os cristãos representam 10%, após a concessão da liberdade religiosa. Como o coração econômico, político e cultural do Egito, o Cairo é administrado por um governador nomeado pelo presidente a cada 4 anos. O turismo é essencial para a economia da cidade, respondendo por 40% do PIB, sendo as pirâmides de Gizé um dos maiores atrativos, atraindo milhões de visitantes todos os anos. História do Egito. Nos períodos pré-dinástico e dinástico, o Egito tinha um clima menos árido, com grandes áreas de savanas onde viviam rebanhos de animais selvagens. O rio Nilo era o lar de uma rica fauna e flora, e a caça era uma atividade comum. Por volta de 5.500 a.C., tribos no Vale do Nilo começaram a formar culturas mais avançadas, dedicando-se à agricultura e à domesticação de animais. Essas culturas deixaram para trás artefatos como cerâmica e objetos pessoais. Formação do Egito. A história do Egito foi profundamente influenciada por várias conquistas. Os persas dominaram o país em 343 a.C., e após eles, Alexandre, o Grande, conquistou o Egito em 305 a.C. Um dos primeiros governantes após essa conquista foi Ptolomeu I, que deu início à dinastia ptolomaica, seguida por Cleópatra, que governou até 30 a.C., quando o Egito se tornou uma província romana. Em 640 d.C., exércitos islâmicos tomaram o controle, e o Egito passou por várias dinastias muçulmanas até ficar sob o domínio do Império Otomano em 1500.
Após a invasão de Napoleão Bonaparte em 1798 e um período de controle britânico, o Egito conquistou sua independência em 1922. Em 1952, uma revolução estabeleceu a atual República do Egito. Rio Nilo. O Rio Nilo, o mais longo do mundo, tem um papel crucial no desenvolvimento das civilizações que o rodeiam, especialmente a egípcia. O Nilo atravessa 10 países africanos antes de desaguar no Mar Mediterrâneo, com suas fontes nos lagos Vitória, em Uganda, e Tana, na Etiópia. Historicamente, o rio foi vital para a ascensão de uma das civilizações mais fascinantes da história, a civilização egípcia. O clima árido do Egito seria um grande obstáculo à ocupação humana se não fosse pelas cheias do Nilo, que proporcionaram riqueza e prosperidade ao longo dos séculos. Heródoto e o Egito. O historiador grego Heródoto, conhecido como o pai da história, descreveu o Egito como uma dádiva do Nilo, ressaltando a importância vital do rio para o desenvolvimento e consolidação da civilização egípcia. Canal de Suez. Os antigos egípcios construíram vários pequenos canais ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, mas esses canais só eram adequados para embarcações menores. Somente entre 1859 e 1869 foi construído o atual Canal de Suez, uma das vias navegáveis artificiais mais importantes do mundo. Localizado estrategicamente entre a Europa, a Ásia e a África, o canal conecta o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo através do Mar Vermelho e do Golfo de Suez. Diariamente, dezenas de navios de diferentes bandeiras e tamanhos utilizam essa rota, economizando tempo e custos. Antes da abertura do canal em 1869, os navegadores que viajavam entre a Europa e a Ásia tinham que contornar o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, um trajeto longo e dispendioso. O Canal de Suez encurta essa rota em cerca de 7.000 quilômetros, tornando-se uma das rotas mais cruciais para o comércio global. Mercado de Khan el-Khalili. Khan el-Khalili é o mercado mais famoso do Egito e de todo o Oriente Médio, fundado em 1382 pelo mameluco Jahar el-Khalili. Ele criou esse mercado nas ruínas de um antigo mausoléu da família real fatímida, para servir de ponto de descanso para os comerciantes. Localizado no coração do Cairo Islâmico, o mercado, que se assemelha a um cenário medieval, ainda preserva a arquitetura mameluca e oferece uma atmosfera rica em história. É dito que visitar o Cairo sem conhecer Khan el-Khalili é como não ter experimentado verdadeiramente a cidade. O mercado não é apenas um ponto para compras, mas também um local para absorver a cultura local, sendo tão essencial quanto visitar as pirâmides de Gizé ou o Museu Egípcio. Culinária egípcia. A culinária do Egito é rica em sabores e inclui pratos tradicionais como o fumedames, um purê de favas, e o koshari, uma mistura única de lentilhas, arroz e macarrão. As favas também são usadas no preparo do famoso falafel, servido com tomates frescos, molho de tahine e rúcula. A culinária egípcia compartilha semelhanças com outras cozinhas do Mediterrâneo Oriental, apresentando legumes recheados, como folhas de uva, e pratos à base de carne, como o shawarma, kebab e kofta. Grãos como o trigo e a cevada são ingredientes básicos, e o pão tem um papel central nas refeições diárias. Luxor. Localizada a 700 quilômetros ao sul do Cairo, Luxor é uma cidade com cerca de 500 mil habitantes, cujas principais atividades são o turismo e a agricultura. Conhecido historicamente como Tebas, foi a capital do Egito Antigo por mais de 1.500 anos. Repleta de monumentos históricos, Luxor é muitas vezes chamada de o maior museu ao ar livre do mundo. Entre seus principais pontos turísticos estão o Templo de Luxor, o Templo de Karnak, com suas imponentes colunas gravadas, o Templo de Hatshepsut, encomendado pela rainha faraó Hatshepsut, e os Colossos de Memnon, duas estátuas gigantes guardiãs do Templo de Amenófis III. Além disso, o passeio de balão em Luxor oferece vistas espetaculares do deserto, do Vale do Nilo e dos antigos templos da região. Vale dos Reis, situado a 643 quilômetros ao sul do Cairo, próximo a Luxor, o Vale dos Reis é conhecido por abrigar as tumbas de vários faraós do Médio e Novo Impérios do Egito Antigo. Até hoje, foram descobertas 63 tumbas no vale, sendo a mais famosa a de Tutankhamon, descoberta em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter. Enquanto os faraós do Novo Império optaram por túmulos esculpidos nas rochas do vale, os nobres também foram enterrados nessa área.
Antes do novo império, as pirâmides eram os túmulos preferidos, mas essa prática foi abandonada em favor de tumbas mais discretas no Vale dos Reis. As esposas dos faraós, com exceção de Hatshepsut, que governou o Egito, foram enterradas no Vale das Rainhas, localizado a alguns quilômetros ao sul do Vale dos Reis. Elgouna, localizado às margens do Mar Vermelho, Elgouna é um famoso balneário egípcio, conhecido por suas águas turquesas, ótimos restaurantes, festas vibrantes e atividades diversas. Atrai tanto a alta sociedade egípcia quanto nômades digitais e turistas internacionais. Fundada em 1989, a cidade é composta por 20 ilhas e 10 quilômetros de costa marítima, oferecendo excelentes condições para esportes aquáticos como kitesurf e windsurf, devido aos ventos fortes da região. A preservação ambiental é uma prioridade local, com o balneário sendo reconhecido como um dos mais respeitosos com o meio ambiente no Egito. Aswan, localizada ao sul do Egito, abaixo da primeira catarata do Nilo, Aswan sempre teve um papel importante como fronteira sul do Egito, marcando a divisa com a antiga Núbia. Historicamente, era um entreposto comercial vital, ligando o Egito ao resto da África. A cidade também abriga o famoso Templo de Ísis na ilha de Philae, além de ser a porta de entrada para o majestoso Templo de Abu Simbel, uma das maiores obras da era faraônica. Costa do Mar Vermelho. A Costa do Mar Vermelho, no Egito, combina paisagens desérticas e águas cristalinas ricas em vida marinha. Destinos como Hurghada e Sharm el-Sheikh são famosos mundialmente por seus recifes de corais e excelentes condições para mergulho. Além disso, a região é repleta de sítios arqueológicos e vestígios históricos, tornando-se uma atração tanto para os amantes da natureza quanto para os interessados na história do Egito. Península do Sinai. O Sinai é uma região cheia de significado histórico e religioso. Além das suas praias e vida marinha impressionantes, o local é sagrado para várias religiões, abrigando o Monte Sinai e o Mosteiro de Santa Catarina, o mais antigo do mundo. Sharm el-Sheikh, na costa do Sinai, é um dos principais destinos turísticos do Egito, especialmente popular por suas atividades de mergulho e recifes de coral. Abidos. Abidos é uma cidade sagrada no Egito, famosa por abrigar o templo de Seti, dedicado ao deus Osíris. Este local desempenhou um papel significativo na mitologia egípcia, sendo associado ao local de sepultamento de Osíris, um dos mais importantes deuses egípcios. Novo Cairo. Com o objetivo de aliviar a superlotação da atual capital, o governo egípcio começou a construir uma nova capital a 45 quilômetros a leste do Cairo em 2015. O projeto prevê uma cidade moderna, com infraestrutura avançada, que será capaz de acomodar 6,5 milhões de pessoas até 2050. Personagens históricos. A história do Egito é repleta de figuras icônicas que moldaram a civilização. Explorando essas personalidades, vemos reis, rainhas e líderes religiosos que deixaram um impacto profundo no desenvolvimento cultural, político e econômico do país. Cleópatra. Reconhecida como a última rainha do Antigo Egito, Cleópatra é uma figura lendária, notável por sua inteligência e astúcia política. Seu envolvimento com líderes romanos, como Júlio César e Marco Antônio, consolidou sua fama histórica e tornou seu nome imortal. Tutancâmon. O jovem faraó Tutancâmon se tornou mundialmente famoso quando seu túmulo foi descoberto em 1922 por Howard Carter, praticamente intacto. Embora seu reinado tenha sido curto, os tesouros encontrados em sua tumba forneceram informações valiosas sobre a vida no Antigo Egito. Imhotep, um dos grandes polímatas da antiguidade, Imhotep foi um arquiteto, médico e conselheiro do faraó Djoser. É frequentemente considerado o primeiro gênio documentado da história e deixou um legado duradouro no Egito Antigo. Ramsés II, também conhecido como Ramsés, o Grande, foi um dos faraós mais poderosos e importantes do Egito. Seu reinado é lembrado pela grandeza militar e pelas inúmeras construções monumentais que deixou para a posteridade. Hatshepsut, uma das figuras mais impressionantes da história egípcia, Hatshepsut desafiou as convenções ao se tornar faraó, um título tradicionalmente masculino. Seu governo foi marcado por prosperidade e grandes obras arquitetônicas, incluindo o renomado Templo de Deir el-Bahari. Alexandria. Fundada por Alexandre, o Grande, em 331 a.C., Alexandria rapidamente se tornou um centro comercial e intelectual do mundo antigo, rivalizando até com Roma.
A cidade abrigou o famoso Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a lendária Biblioteca de Alexandria. Hoje, a cidade mantém sua herança cultural diversificada, com influências gregas, romanas, egípcias e islâmicas. Hieróglifos egípcios, surgidos por volta de 3300 a.C., os hieróglifos eram a complexa escrita pictográfica utilizada pelos antigos egípcios. Considerada uma escrita sagrada, era usada em monumentos e túmulos, representando conceitos por meio de símbolos como animais e plantas. A descoberta da Pedra de Roseta, em 1799, foi essencial para a decifração desses caracteres, permitindo uma melhor compreensão da antiga civilização egípcia. Museu Egípcio do Cairo. Fundado por Auguste Mariette, o Museu Egípcio do Cairo, inaugurado em 1863, foi o primeiro museu nacional de antiguidades do Egito. Com mais de 120 mil objetos em exposição, o museu é famoso pelas galerias dedicadas a Tutancâmon. Parte do acervo será transferida para o Grande Museu Egípcio, que deve se tornar uma das maiores instituições museológicas do mundo. Economia do Egito. Ao longo do século XX, a economia egípcia passou por transformações significativas. Inicialmente centralizada, foi gradualmente liberalizada a partir da década de 1970. Atualmente, o Egito tem um PIB de 394 bilhões de dólares, com o setor industrial, especialmente a extração de petróleo e gás natural, representando 34% do PIB. A agricultura, concentrada no Vale do Nilo, também desempenha um papel crucial, empregando cerca de 25% da força de trabalho e contribuindo com 11% do PIB, com cultivos como cana-de-açúcar, arroz e frutas. A Grande Esfinge de Gizé, situada ao lado das famosas pirâmides, é uma escultura monumental com cabeça humana e corpo de leão. É um dos monumentos mais icônicos do Egito e do mundo. Com cerca de 20 metros de altura e mais de 70 metros de comprimento, a esfinge representa a combinação de inteligência e força na tradição egípcia. Acredita-se que tenha sido construída por volta de 2500 a.C., como parte do complexo funerário do faraó Chafre, e que sua função era proteger sua tumba. O mistério do desaparecimento do nariz da esfinge, muitas vezes atribuído a Napoleão, foi desmentido por desenhos anteriores ao nascimento do general francês. Embora a esfinge tenha perdido suas cores originais, a cabeça, feita de pedra mais resistente, permaneceu em melhor estado de conservação. O corpo, por sua vez, foi protegido pela areia. Hoje, a Grande Esfinge é uma das atrações turísticas mais admiradas do Egito, sendo tão emblemática para o país quanto a Mona Lisa é para a França. O deserto ocidental era considerado pelos antigos egípcios como o local onde o deus Sol morria a cada dia. No entanto, essa vasta área desértica abriga 5 grandes oásis que foram essenciais para as rotas comerciais e cultivados desde a pré-história. Além disso, esse deserto contém aquíferos de água fóssil, acumulada de chuvas que caíram há cerca de 40 mil anos.